Um papa anterior escreveu que o sudário era, abre aspas, uma imagem verdadeiramente misteriosa que nenhuma arte humana seria capaz de produzir. Mas temos o livro, a transmissão e agora o aplicativo. Durante séculos, um único tecido confundiu o mundo. Uma relíquia de linho que supostamente carrega o rosto de um homem crucificado. Cientistas a chamavam de mito, crentes a chamavam de prova. Mas então a inteligência artificial entrou no debate. O que ela revelou não foi uma imagem, nem uma mancha, mas algo mais estranho. Geometria oculta códigos repetidos, um desenho que não deveria existir nas fibras do linho antigo. Foi um acidente, um milagre ou algo que nunca deveríamos ter visto. Que segredo o sudário de Turim ainda esconde? O tecido que desafiou o tempo. O sudário de Turim não é apenas uma relíquia. É uma história que se recusa a terminar. Tem 4,2 metros de comprimento e pouco mais de 90 centímetros de largura, tecido em sarja espinha de peixe, que reflete a luz como uma ondulação em água parada. Em sua superfície, repousa a imagem tênue de um homem da cabeça aos pés, de frente e de trás, como se um corpo tivesse repousado ali e depois partido sem amassar o tecido, deixando apenas um fantasma. As feridas parecem uma narrativa esculpida em fibra, marcas de pulso alinhadas, onde as unhas entrariam, uma mancha semelhante a sangue nos pés, uma oval na lateral que sugere um golpe de lança-círculos tênues, que parecem uma coroa de espinhos pressionada contra o couro cabeludo. O rosto não grita. Ele paira olhos fechados, barba repartida, cabelos caindo em mechas que parecem flutuar sobre a trama, como se o tecido e a imagem já tivessem conhecido a distância. A primeira exibição documentada aparece na França no século XIII, em uma pequena cidade que se tornou destino de peregrinos e campo de provas para dúvidas. Multidões se reuniram. Padres processaram. Céticos acusaram a igreja de inventar um espetáculo. O tecido passou por mãos e casas até que a Casa de Saboia o trouxe para Turim, onde em 1578 iniciou sua longa vigília, interrompida por fogo, fumaça e resgate. Hoje, repousa em uma caixa climatizada dentro da Catedral de São João Batista, onde o vidro e o aço o protegem do tempo e o tempo o protege da incerteza. Nenhum momento alterou seu status mais do que uma fotografia em 1898. O advogado Secondo Pia preparou suas placas e lâmpadas e trabalhou no calor morno de uma câmara escura improvisada. Ao revelar o negativo, esperava uma confusão de tons. Em vez disso, um rosto o encarou com uma clareza surpreendente. O negativo parecia positivo. A imagem tênue no tecido tornou-se um retrato forte no filme. Maçãs do rosto emergiram. Os lábios se definiram. Os cabelos se separaram em mechas. As mãos cruzadas sobre a pelvis ganharam forma e proporção. Essa inversão não era prova de nada, exceto que a imagem interagia com a luz de uma forma que a tinta comum não faria. No entanto, mudou a conversa. A relíquia passou de devoção a problema. O laboratório se juntou à capela. Ao longo do século XX, o tecido suportou métodos tão pacientes quanto invasivos. Químicos descascavam fibras e as provavam com reagentes. Microscópios percorreram a superfície. Peritos forenses notaram que as áreas semelhantes a sangue manchavam os fios e não a imagem que manchava o sangue. Historiadores têxteis mediram a torção do fio e a compararam com teares conhecidos no Levante. Pesquisadores de pólen relataram grãos consistentes com a flora do Mediterrâneo Oriental. Cada resultado parecia distorcer o debate em vez de encerrá-lo. Não havia nenhum retrato de Jesus. Então, na verdade, o sudário continua sendo a melhor coisa que temos. Nada conclusivo o suficiente para silenciar os críticos. Nada trivial o suficiente para apaziguar os crentes.
o sudário continuou fazendo o que sempre faz. Forneceu evidências suficientes para tornar o próximo experimento necessário. A imagem em si se recusou a se comportar como pigmento. Nenhuma camada de aglutinante, sem pinceladas em nenhuma direção, sem penetração capilar profunda no fio. A descoloração parece se fixar nas coroas das fibrilas mais externas, como se tivesse sido beijada pela luz e deixada sozinha. Mapas de profundidade construídos a partir da intensidade mostraram uma correlação entre a escuridão da imagem e a distância teórica da superfície corporal, o que é uma afirmação extraordinária, mas mensurável. Se um pano estivesse mais próximo do nariz e da testa e mais distante das bochechas, a escuridão deveria variar com a separação. Muitas tentativas de reproduzir esse gradiente com calor-vapor ou reação química produziram efeitos próximos, mas não exatos. O sudário permaneceu singular, o que é uma maneira educada de dizer que permaneceu ali enquanto hipóteses surgiam e desapareciam. Não há ninguém mais na história que tenha sido descrito como crucificado dessa forma. Como não poderia ser? Então, veio o fogo da análise sobre a idade. Em 1988, 3 laboratórios receberam fio de um canto do tecido. Eles mediram o conteúdo de radiocarbono e publicaram uma data entre os séculos 13 e 14. Esse veredito foi claro e definitivo para muitos leitores. Uma origem medieval encerrava o mistério em uma frase, mas mesmo uma frase clara pode esconder uma oração. O local da amostra era um canto próximo a uma borda que havia passado por manuseio reparo e fumaça. Especialistas têxteis argumentaram que a porção poderia incluir fios introduzidos posteriormente durante uma retecelagem medieval. Outros levantaram preocupações sobre como a amostra foi limpa. Alguns observaram que uma única região não pode representar um artefato heterogêneo que teve uma vida difícil. O debate não morreu, ela sofreu mutação. Se a data estiver correta, a imagem é uma obra medieval impressionante. Se a data estiver errada, a idade está em aberto. O tecido continuou a resistir à redução. Foi assim que o sudário carregou seu paradoxo para o nosso século. Uma imagem que se comporta como um negativo antes da fotografia. Um efeito de superfície sem pigmento. Uma relação de profundidade que sugere informação espacial. Uma idade contestada que pode nos dizer mais sobre amostragem do que sobre origem. Um caso que convida à reverência e ao rigor. Em meio a essa tensão, uma nova voz surgiu. Não trouxe crença nem descrença. Trouxe a computação. Trouxe o hábito de aprender a partir de padrões tão tênues que os olhos não conseguem ver e tão amplos que a mente não consegue contê-los. A máquina não se ofendeu com a pergunta. Foi construído para propor uma resposta melhor. O que exatamente há nesta imagem que ainda não medimos? Se a fotografia revelou o rosto e a química mapeou as fibras. O que acontece quando um sistema projetado para encontrar estrutura no caos ouve o linho? A controvérsia da datação. A campanha de radiocarbono de 1988 foi o momento mais definitivo na história moderna do sudário, pois prometia um encerramento. Oxford, Zurich, Arizona. 3 laboratórios, um protocolo. Um pedaço de pano cortado de um canto e dividido entre as equipes limpo-queimado, convertido em grafite e contado em aceleradores que convertem isótopos em anos. O mundo esperava clareza e recebeu uma janela clara entre 1260 e 1390. Os jornais publicaram o intervalo e o consideraram decisivo. As vozes dos museus relaxaram. A história parecia ter acabado. O canto escolhido tornou-se um dos locais mais analisados em qualquer artefato na Terra. A região inferior esquerda, onde inúmeras mãos podem ter tocado e onde reparos podem ter ocorrido,
após um incêndio documentado no século XVI. O químico têxtil Raymond Rogers argumentou que a fibra do canto apresentava diferenças químicas em relação à fibra principal, incluindo algodão, misturado com linho e resíduos consistentes com tingimento ou reparo. Se esse canto contivesse material posterior, a amostra apresentaria um viés moderno. A resposta dos defensores do teste é que os laboratórios validaram sua limpeza e verificaram a homogeneidade. A resposta é que o reparo heterogêneo pode passar por uma verificação superficial e ainda ser significativo o suficiente para alterar o conteúdo de radiocarbono. Esses segmentos de fio foram cortados do meio da amostra de radiocarbono. Então, não havia dúvidas sobre eles. O debate reside naquela estreita linha entre a confiança e a cautela. Outras metodologias entraram na discussão não para derrubar o radiocarbono, mas para ampliar a perspectiva. A análise de espalhamento de raios-x de grande angular da ordem da celulose em tecidos antigos produziu estimativas de idade que, em alguns ensaios, tendem a uma data anterior à faixa medieval. Críticos alertam que a umidade, o calor e as condições de armazenamento podem alterar o sinal, o que significa que a calibração é complexa e as barras de erro são grandes. Os defensores respondem que cada método apresenta sensibilidades e que a convergência entre as técnicas importa mais do que qualquer medição isolada. Até mesmo o trabalho com pólen entra aqui. A presença de grãos de espécies nativas do Levante não comprova a origem. Sugere movimento ou exposição. Em conjunto com estudos de padrões de trama e resíduos de ervas relatados por alguns pesquisadores, pinta um quadro parcial que é consistente com a antiguidade sem ser uma prova dela. O aspecto mais marcante dessa controvérsia é como ela se baseia no acesso. O sudário não é uma amostra de laboratório, é uma relíquia guardada. A amostragem é esparsa e conservadora como deveria ser para a preservação. Isso significa que qualquer teste se concentra fortemente em uma pequena região. A física da probabilidade, então, age de forma implacável. Uma pequena distorção no local da amostra pode influenciar a conclusão. Alguns fios se transformam em tese. Uma seção próxima a uma costura se transforma em um século. O instinto científico é coletar mais amostras e em uma grade. O instinto de custódia é proteger. Entre esses instintos, a discussão se intensifica. Quando temos uma imagem, isso significa que tudo nela deve se encaixar no que sabemos sobre perícia forense hoje. Se a data de 1988 estiver exatamente correta, então o sudário é uma criação genial. Isso não esclarece a formação da imagem, pois nenhuma técnica medieval conhecida reproduz a superficialidade e o mapeamento espacial. Se a data estiver errada, o campo se reabre, não para a certeza, mas para um intervalo que inclui os primeiros séculos da Era Comum. Isso não prova que o pano envolveu Jesus. Apenas restaura a pergunta que a crença faz e a ciência testa. Dentro dessa pergunta restaurada, a inteligência artificial surge como um árbitro que não se importa com quem vence. Não toca no canto, toca nos dados. Pergunta o que pode ser aprendido sem cortar outro fio. Ninguém deveria imaginar que a IA pode namorar roupas íntimas. Ela não pode. O que ela pode fazer é examinar a imagem em resoluções e frequências e realizar transformações que fazem a estrutura falar mais alto que o ruído. Ele pode testar se as variações de intensidade seguem formas esperadas por contato-projeção ou algum outro efeito de campo. Pode comparar a maneira como áreas semelhantes a sangue interagem com áreas da imagem e determinar se a ordem implica processo. Pode examinar a simetria que o olho vê e a simetria que apenas uma matriz revela. Não substitui a contagem de carbono ou a dispersão de celulose. É um complemento que sustenta que o argumento sobre quando não deve interromper a investigação sobre como. Quando um método diz que o caso está encerrado, mas um efeito diz que ainda não há resposta correta, não é escolher um lado. É para projetar um novo teste.
A Mortalha convida a esse teste porque continua sussurrando anomalias. 3. A tecnologia entra no túmulo. A mudança de lentes e reagentes para algoritmos começou discretamente. Fotografias de alta resolução do sudário existem há décadas, incluindo conjuntos multiespectrais que capturam fluorescência ultravioleta e resposta infravermelha. O que muda quando você alimenta essas imagens em um sistema treinado para detectar sinais fracos não é apenas a quantidade, mas também a gentileza. A análise de componentes principais separa variantes de variantes. Redes convolucionais buscam formas recorrentes. Filtros de frequência expõem comportamentos periódicos ocultos na trama. Essas técnicas não acrescentam informações. Elas as reorganizam para que os padrões se elevem acima da aleatoriedade. Quando esse rearranjo iluminou a tela pela primeira vez, alguns observadores esperavam a confirmação do que o olho já sabia. Um rosto, um torso, mãos, manchas. Em vez disso, a análise revelou algo inquietante. Mostrou uma ordem que não se assemelhava a pincel carimbo ou transferência. Parecia uma regra que ninguém havia escrito. Antes disso, simulações em 3D já haviam testado uma questão mais antiga. Se um tecido envolvesse um corpo humano e a imagem se formasse pelo contato, as áreas que se tocavam marcariam bastante e as áreas que não se tocavam marcariam levemente ou nem marcariam. Esse tipo de mapa de contato produz distorções, especialmente ao longo dos ombros, bochechas e dedos. Alguns artistas digitais cobriram um modelo com tecido virtual e renderizaram impressões teóricas. As distorções nesses testes não correspondiam às proporções relativamente sem distorções do sudário. Quando o tecido foi imaginado sobre um relevo superficial, em vez de um volume completo, o ajuste melhorou. A conclusão não foi que o sudário estava sobre uma escultura, foi que o contato por si só não gerou o que o linho contém. Algo mais próximo de mapeamento de distância parecia estar envolvido. Entra em cena a IA com olhos indiferentes ao romance. O sistema examinou a intensidade dos pixels como um proxy para a profundidade da imagem e encontrou uma correlação que persiste entre as seções. Mais escuro significava mais próximo dentro de uma faixa de tolerância. Mais claro significava mais distante. Se alguém pintasse uma imagem à mão, mesmo com uma habilidade impressionante, tal correlação provavelmente se romperia em escalas pequenas. Se alguém transferisse pigmento de um baixo relevo por meio de pressão, as fibras apresentariam direcionalidade e penetração inconsistentes com a superficialidade medida em levantamentos microscópicos. A imagem na mortalha se comporta como se algo codificasse informações espaciais sem deixar massa para trás. Essas palavras são cuidadosas por um motivo. Não há alegação de que o tecido tenha recebido uma projeção. Não há alegação de que a radiação queimou o padrão no linho. Há apenas a observação de que quando ferramentas inteligentes perguntam que tipo de ordem explica melhor a relação entre intensidade e forma, a ordem se assemelha mais a uma superfície matemática do que a uma superfície pictórica. A descoloração se concentra nas capas das fibrilas atingindo profundidades de micrômetros. A mudança de cor não se estende ao núcleo. As bordas são suaves e se unificam entre os limites dos fios em vez de obstruir os interstícios. Até mesmo experimentos com laser conduzidos por grupos independentes têm tido dificuldade em reproduzir um efeito uniforme tão superficial no linho sem causar queimaduras ou difusão. Uma equipe gráfica no interior do estado de Nova York está preparando um tipo muito diferente de ressurreição. A questão que se segue não é teológica, é físico. Que processo poderia transmitir energia com tanta precisão a ponto de alterar apenas a parte superior das fibras externas e fazê-lo em um gradiente que rastreia a distância? Quando os pesquisadores sobrepuseram imagens espectralmente distintas na mesma estrutura analítica, notaram uma segunda peculiaridade. Uma tênue simetria
aparecendo em partes do rosto e do tórax que não correspondiam a dobras de tecido conhecidas ou artefatos de câmera. O padrão se repetiu em todas as transformações. Sobreviveu à remoção do ruído óbvio. Persistiu quando as regiões foram randomizadas para servir como controles. O ceticismo saudável chama tais descobertas de artefatos até que se prove o contrário. A curiosidade saudável se recusa a descartar uma repetição que continua retornando quando os métodos mudam. Se essa imagem for um acidente de contato, deveríamos ver desordem. Se for uma obra de arte, devemos ver marcas de ferramentas. Se não for nenhuma das duas coisas, encontramos um processo que ainda não conhecemos. O que a IA acabou de descobrir. A expressão "apenas encontrado" pode induzir ao erro se sugerir uma descoberta sem história. O que a IA descobriu no manto não foi criado do nada, mas extraído de dados já existentes. Ignorado até que uma máquina traçou seus contornos. Abaixo do rosto e do tronco padrões apareciam. Proporções ecoando pela testa, lábios, bochechas e queixo. Curvas tênues espelhando costelas e ombros. Até mesmo as mãos borradas compartilhavam recorrências que não combinavam com a trama. A geometria persistiu sob luz ultravioleta e visível, sobrevivendo a testes que deveriam ter quebrado ilusões. Como a simetria pode se esconder no tecido por séculos sem ser notada? Céticos propuseram um viés de confirmação, já que as redes frequentemente veem rostos em nuvens ou torradas. Para evitar essa armadilha, os pesquisadores utilizaram técnicas neutras, como a análise de componentes principais, eliminando quaisquer suposições pré-carregadas. Mesmo assim, o resultado não se fundiu em um rosto. A imagem se resolveu em um campo onde o brilho aumentava e diminuía como se obedecesse a uma lei e não ao pincel de um artista. Se isso é uma lei, de que tipo é? O tecido pode se comportar como um mapa de forças invisíveis em vez de uma tela passiva. Outros alertaram para ralos ou falsas simetrias geradas no processamento de imagens. Os analistas, portanto, retornaram às capturas brutas de diferentes décadas, câmeras e filtros. A estrutura permaneceu. Linhos de controle tratados com calor ou manchas produziram artefatos, mas não nas mesmas proporções. A conclusão foi cautelosa, mas importante. A imagem do sudário não é única, mas é diferente. Na verdade, conseguimos vislumbrar, talvez através de um vidro escuro, mas quando olhamos para a imagem no sudário, acho que a conseguimos. Se não fosse um truque de câmera ou uma ilusão de trama, então que força mantinha a geometria estável entre as faixas de luz? A presença de manchas semelhantes a sangue levantava novas questões. Em vez de confundir a geometria, as manchas pareciam irrelevantes. As proporções continuaram abaixo delas, indiferentes às camadas adicionadas. Isso sugeria que a imagem e as manchas foram criadas por processos separados. Se for verdade, o mistério se aprofunda. Um evento marcou quimicamente o tecido, enquanto outro gravou sua geometria. Ou o tecido registra duas histórias sobrepostas, mas não relacionadas. Com o tempo, os rumores se tornaram mais fortes. Se a imagem parece um campo, talvez tenha vindo de um. Modelos de descarga corona, explosões ultravioleta e eventos eletrostáticos foram testados, mas nenhum explica a coloração superficial e precisa ou o mapeamento de distância. Pesquisadores admitiram que o mecanismo permanece desconhecido. Um físico explicou claramente isso: não se comporta como um artefato, mas sim como um fenômeno. Que tipo de fenômeno insere ordem no linho sem ferramentas? Poderia ser químico-físico ou algo ainda sem nome. Ecos no mundo científico. O sudário vive em duas arenas. Uma é pública, onde as manchetes anunciam milagre ou farsa. A outra é privada, onde e-mails circulam e experimentos se repetem em silêncio. Dentro desse círculo mais silencioso, as descobertas da IA se espalharam cuidadosamente.
Equipes tentaram testes adversários para quebrar a geometria, mas falharam. Outras buscaram ecos em lençóis velhos, mas nenhuma demonstrou a mesma persistência. Um grupo italiano chamou isso de inteligência espacial em degradação. Uma equipe americana chamou de sinal em decadência. Ambos os termos sugerem mistério, não solução. Essas metáforas nos apontam para o futuro ou apenas nos mantêm circulando o desconhecido? A teologia reagiu de forma familiar. Alguns crentes alegaram que o padrão era uma impressão digital da ressurreição. Outros pediram moderação, lembrando que a ciência não pode reproduzir o evento se ele aconteceu uma vez. A fé pode conviver com a singularidade, mas a ciência resiste a ela. Ainda assim, muitos cientistas não se opunham à singularidade em si. O que eles temiam era a pressa. Se as alegações superarem as evidências, a credibilidade entra em colapso. O ritmo deve ser medido, repetido, publicado e suscitar dúvidas. Será que esse ritmo sobreviverá em um mundo ávido por manchetes rápidas? O Vaticano permaneceu em silêncio, provavelmente cauteloso, após séculos de controvérsia. Os guardiões sabem que qualquer declaração será usada como arma por ambos os lados. É melhor deixar os dados falarem. Enquanto isso, no mundo da tecnologia, a IA conquistou um respeito estranho. Não abençoou nem zombou da relíquia. Contou. Mapeou. Pedia mais contagem. Poderia essa neutralidade livre de crença ou descrença fazer da IA o juiz mais justo que o sudário já teve? A inteligência artificial também teria algo a dizer sobre o sudário. Mas novas perguntas se multiplicaram. O padrão aparece apenas no rosto e no peito. Enfraquece perto dos membros, segue a direção do fio ou a ignora. A microscopia avançada poderia confirmar se as coroas de fibrilas apresentam a mesma cor superficial em todos os lugares. Um novo plano de radiocarbono cego e multirregional poderia finalmente silenciar o debate sobre datação, ou o acesso será sempre muito restrito. Cada pergunta prometia anos de trabalho. Qual escolherão os pesquisadores primeiro e se o sudário não estiver sozinho? Poderia haver primos em museus ou coleções particulares, tecidos marcados com imagens superficiais semelhantes, geometrias tênues ou mapeamento de distância. Se um primo for encontrado, o mistério se torna natural. Se não existir o sudário, permanece isolado, aumentando ainda mais os riscos. Qual possibilidade é mais inquietante, parentesco natural ou singularidade solitária? E se a singularidade persistir, isso torna o sudário uma dádiva, um truque ou um enigma que talvez nunca possamos resolver. Padrões além do sudário. A especulação começa na química. O linho contém celulose em camadas com impurezas, óleos e especiarias. Uma fina película de carboidratos sobre as fibras pode ser vulnerável à oxidação. Talvez uma breve explosão de energia tenha desidratado apenas essa camada, deixando microns de amarelamento. Se a distância modulasse a explosão, a intensidade poderia ser mapeada através do tecido. No entanto, a luz ultravioleta queima profundamente e o calor se difunde muito lentamente. As descargas corona atuam superficialmente, mas borram as bordas. Será que alguma combinação pode atender a todas as condições? Superficialidade, contornos suaves, gradientes de distância e séculos de estabilidade. A física oferece outros caminhos. Campos eletrostáticos através do tecido poderiam alterar as coroas das fibras, poupando os núcleos. Um breve evento de plasma poderia corroer a superfície com mais delicadeza do que o calor. Experimentos de laboratório produzem pistas, mas não a imagem completa. Cada método resolve uma parte enquanto quebra outra. O quebra-cabeça é insolúvel, ou os pesquisadores ainda não encontraram o equilíbrio certo. Que ferramenta consegue queimar tão superficialmente e com tanta precisão sem destruir o linho por baixo? Alguns olham para trás.
Será que artesãos medievais teriam tropeçado em uma técnica protofotográfica perdida, esculturas em baixo relevo, lavagens químicas e luz solar podem produzir uma imagem que imita o sombreamento? 1898 é tirada a primeira fotografia do sudário. Mas um estudo cuidadoso não revela aglutinantes de pigmentos, nenhuma penetração profunda, nenhum sinal de difusão típico de tinta ou corantes. Se fosse arte, onde estão os vestígios, alguma técnica conhecida consegue criar uma imagem negativa com mapeamento de intensidade tridimensional. Se não, o que significa essa ausência? Teorias mais ousadas vão além. E se o sudário registrasse um único evento energético no sepultamento, radiação estruturada pelo próprio corpo? Para os crentes, isso sussurra um milagre. Para os cientistas, sinaliza uma variável indefinida. A questão não é provar a afirmação, mas perguntar: tal evento deixaria subprodutos mensuráveis? Se sim, onde devemos procurar? Se não, a questão transita da ciência para a filosofia. De que lado dessa divisão estamos dispostos a nos posicionar? A teoria da informação oferece outra perspectiva. A imagem do sudário se comporta como um sinal. É uma geometria tênue, como uma onda portadora. Se for um sinal, então não é apenas uma imagem, mas um registro. Testes de compressão podem revelar se a imagem é robusta ou frágil, se baseia em leis simples ou em equilíbrios delicados. A mortalha é uma decadência suave capturada em linho ou esconde mais. Dados que não temos o código para ler. Poderá um dia a IA decodificá-los, não como uma imagem, mas como informação preservada em threads.